Boa noite, tudo bem, meninas? Desculpa o atraso. Hoje eu tive que resolver um chabuzinho lá de fim de dia, que acontece nas melhores famílias, mas estou aqui, tá? Aqui, pra quem não me conhece, eu sou a Débora Chiari, fundadora da Túnel do Brinquedo. Tem um pouco mais de 2 anos e meio e a gente aluga brinquedos e artigos infantis de 0 a 4 anos. Eu falo que eu tô aqui porque eu quero ensinar vocês a começar no negócio, tá? Então, eu prometo lá que eu ensino vocês a faturar 5 mil reais trabalhando 3 vezes por dia, bem pertinho dos seus filhos. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Que eu quero hoje? Eu vou querer fazer uma live mais tranquila. Não vai ser tanto de conteúdo. Eu tô ofegante porque eu tava correndo. Mas eu quero abrir mesmo como que é o negócio, porque eu sei que tem muita gente nova entrando, muita gente nova começou a seguir agora e ainda não entendeu ainda como que é a modelagem do negócio, tá? Esses dias até tive teve um buchicho aí no meu perfil de pessoas que nem, assim... vieram comentar coisas que não eram pertinentes de forma mal educada e assim, na verdade eu não tô fazendo essa live para essas pessoas, tá? Eu tô fazendo para aquelas que estão me seguindo, aquelas que estão acompanhando o conteúdo, só que do limão eu quis fazer uma limonada, então eu aproveitei o gancho para vir aqui explicar para essas pessoas que começaram a seguir, que talvez não começaram a ver o conteúdo desde o início, para conseguir explicar como que é o negócio de locação de brinquedos, né? Eu quero trazer toda a minha experiência para vocês, tá bom? E assim, já aproveito para agradecer. Se você tá aqui, se você tá querendo aprender, se você tá querendo se desenvolver, aprender a trabalhar de forma inteligente, de forma íntegra, que traga resultados, você tá no lugar certo, tá bom? Se as pessoas não querem entender, às vezes não sou eu que tenho que ficar explicando. E aí, até eu vou pegar de novo no gancho, eu não quero colocar isso que aconteceu em evidência não, de jeito nenhum, porque eu não vou dar nem um pingo de atenção para isso, mas eu quero aproveitar o assunto, né? E assim, o assunto que surgiu foi assim, mas como que você trabalha 2 horas por dia e ainda consegue faturar? Isso aí não existe. Realmente, não existe. Se você um dia receber esse tipo de proposta, cuidado, porque ou é golpe ou trata-se de algo ilícito. Realmente, não existe. Mas aqui, o que eu quero passar para vocês é que a minha experiência começou dessa forma, tá? Então, para quem ainda não acompanhou desde o início, para quem ainda não viu, né, o começo, como foi o meu início na Túnel, eu comecei trabalhando de casa, trabalhando bem pertinho dos meus filhos, e eu comecei trabalhando 2 dias na semana, porque era aquilo que eu tinha, aquela era a minha realidade, aquela era a ferramenta que eu tinha, eu não tinha mais que isso, então eu tinha que aproveitar esse tempo que pra mim era precioso. Então, tanto que aqui quando eu fui elaborar essa promessa, né, de trabalhar de casa 3 vezes por semana, eu me baseei na minha experiência, que eu trabalhava 2 dias totalmente dedicados à Túnel do Brinquedo, que eram os 2 dias que eu tinha ajuda com alguém, a ajuda de alguém aqui com o meu filho. Inicialmente, logo no comecinho, assim, era 1 vez por semana só, depois, um pouquinho depois passou para 2 vezes, e esses 2 dias eu deixava totalmente dedicada a parte operacional, aquela parte que era mais complicada de fazer com uma criança em casa. Então, assim, eu sempre fiz tudo desde o começo, né? A gente tá falando ali de janeiro de 2019. Eu fazia absolutamente tudo. Eu era que fazia o atendimento, eu que fazia a captação de cliente, eu fazia higienização dos brinquedos, eu fazia a entrega, eu fazia a pós-venda, eu fazia o marketing, eu fazia tudo era eu. Até aquele meme, né? Eu sempre me vejo naquele meme, tipo, peraí que eu vou passar para o marketing. Oi! Era exatamente assim. Então, eu tinha que ter muito bem desenhado como que ia ser o meu dia, porque senão não ia dar tempo. E aí,
o que eu fazia? Como eu só tinha esses 2 dias livres, que era um horário assim das 9h30 até umas 7 da noite, esse tempo era precioso para mim. Então, eu deixava muito da parte operacional para esses dias. Então, toda a parte de higienização de brinquedos, toda a parte de entrega, eu fazia nesses 2 dias. Que eu lembro muito bem, era de segunda e quinta. Então, geralmente, eu deixava a segunda para higienização e limpeza e quinta eu fazia as entregas. Eu que fazia todas as entregas também. Eu saía de manhãzinha e voltava de tarde, já de noitinha, e eu que fazia todas as entregas da semana. Eu tentava sempre concentrar as entregas num dia só. E aí, na terça-feira, era um dia que o meu filho ia para casa da avó, para casa da minha sogra. Que, inclusive, ele ia pra lá porque foi bem a fase que eu fiz o meu coach profissional. Uma coisa coincidiu com a outra, né? Eu comecei antes da Túlio, mas eu ainda estava fazendo o meu processo de coach. Então, eu tinha uma sessão de 1h, 1h30. E aí, eu deixava o meu filho na casa da minha sogra e eu ia pra minha sessão. E depois disso, eu sempre aproveitava para fazer alguma coisa, né? Como eu já estava na rua, eu sempre levava algum brinquedo que dava para entregar, eu sempre aproveitava o itinerário. O Google Maps era o meu melhor amigo, porque eu sempre via, eu estava perto da onde, o que eu podia aproveitar. E as outras questões, né? As outras funções da empresa, que lógico que para você começar a empreender, para você começar a abrir um negócio, você precisa ter um monte de questões que você tem que fazer, de estruturação, de cadastro, de fluxo de caixa, tudo, né? O atendimento em si, né? Eu sempre fiz via WhatsApp. Eu fazia isso sempre em paralelo enquanto eu estava em casa com o meu filho. Então eu aproveitava assim enquanto ele estava dormindo, ou aquilo que dava para eu fazia enquanto eu estava com ele. Que geralmente era o atendimento, que o atendimento não é uma coisa que você consegue fazer no momento, concentrado num dia. Ele é ao longo do dia. Então eu sempre ia respondendo conforme dava e assim eu ia levando. Então, por isso que eu considero 3 dias da semana. Eram 2 dias totalmente destinados a isso, a túnel. E um dia da semana, todas essas funções escalonadas durante a semana, eu concentrei em um dia que dava um dia de trabalho. Então, foi assim que eu cheguei a faturar os primeiros 5 mil reais com a alocação de brinquedos. E aí, você pode até me perguntar, falar, mas como? Como isso, né? Assim, é possível, não é? Não é possível você fazer tudo sozinha. E eu quero mostrar que é possível sim. Se você desenvolver uma metodologia, né, que é isso que eu tô querendo passar para vocês, de trabalhar de forma inteligente, é possível fazer isso sim e muito mais, tá? Eu trouxe aqui uns números aqui, ó. Eu trouxe números para eu me basear, para poder explicar para vocês como que é esse processo. Porque eu sei que gera dúvida, né? Não é todo negócio que tem essa possibilidade de você começar pequeno e ir crescendo. Então, pode gerar sim uma dúvida, pode gerar. E assim, você pode vir aqui, você pode perguntar, fiquem à vontade. Eu falo com várias meninas me mandam mensagem no direct, me perguntam, falam, mas como que é? Me explica direito, tal. Né, às vezes acabaram de começar a seguir, nem conhecem ainda a questão, né, do negócio. Então, fiquem à vontade, né? Então, é pra vocês que eu tô falando, é pra vocês que eu tô abrindo isso, porque eu entendi que isso pode gerar uma dúvida mesmo. Então, vamos lá. Na questão que virou um buchicho aí, eu não sei se você viu, se você chegou a ver, se você não viu. Se você não viu, melhor ainda, porque foi uma vergonha alheia. Mas assim, vamos pegar lá no que da questão. Trabalhar 2 horas por dia. Sim, é possível. Eu falei isso num determinado momento, em alguma live, acho que foi até que eu falava sobre flexibilidade. Que se você, eu dei um exemplo, né? Se você, por exemplo, tá lá na sua casa, por escolha, por necessidade, enfim, porque a vida seguiu assim, você tá lá. Você cuida dos seus filhos, do seu filho, da casa, né? Enfim, você tem essa rotina que não é fácil. Né? Não é. É um trabalho não remunerado, mas é um trabalho muito pesado. Se você tá lá, se você consegue, de repente, tirar 2 horinhas do seu dia, né? Aproveita a hora que o filho tá na escola, ou aproveita um tempo que ele não tá em casa, para se dedicar ao negócio, você consegue sim começar
uma empresa de locações. Não tô falando que isso vai ser suficiente. Você vai começar pequeno, certo? Você vai ter um ganho pequeno também, obviamente. É uma coisa em decorrência da outra. Você vai começar com poucos brinquedos, você vai começar com poucos clientes, com poucas tarefas, né? E, consequentemente, você vai faturar pouco. Mas eu penso sempre na pessoa, naquela mulher que tá em casa, que ela tá faturando zero. Ela fatura nada. Então, se ela faturar R$500, R$800, R$1.000, eu acho que já vai fazer uma diferença imensa, tá? E esse dinheiro, ela pode gastar como ela quiser, ou ela pode reinvestir, né? Que é até o que eu sugiro aqui, você sempre reinvestir parte do seu lucro no negócio, porque assim ele cresce muito fácil, muito rápido. E agora, se você tiver disponível mais tempo, mais dinheiro para investir, você pode começar um pouquinho maior, sim. Mas eu ainda sugiro você começar pequeno. Eu sempre bato nessa tecla aqui, né? Todas as lives eu acho que eu falei isso. Eu sugiro você começar pequeno, porque você precisa primeiro ter essa noção do negócio, tá? Então não é que você precisa, qualquer um pode empreender, de jeito nenhum. Você tem que ter uma noção, óbvio que você tem. Mas se você for determinada, se você for focada, se você for atrás de informação, se você for uma pessoa curiosa, eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Então, quando fala trabalhar 2 horas por dia, não é milagre, não é isso. Eu tô falando que é possível, diante da sua disponibilidade, tá bom? Então, eu trouxe aqui os meus números, né? Eu já me coloquei aqui como que era a minha situação, como era a minha realidade naquele momento, tá bom? E eu não ia de jeito nenhum esperar a minha realidade mudar para eu começar. Eu não ia esperar de jeito nenhum eu ter 8 horas disponíveis por dia para trabalhar. Não ia, porque isso não ia chegar, entendeu? Nem hoje eu tenho. Então, hoje eu trabalho muito mais, mas eu não tenho 8 horas por dia úteis, né, para trabalhar. Então, eu quis, assim, contar como foi o meu começo, até principalmente para quem começou a seguir agora e não viu esse comecinho. Aquela era a minha realidade. Hoje, obviamente que não, porque eu quis crescer, eu quis ampliar, eu quis aumentar o número de brinquedos, a faixa etária que eu atendia, a região de atendimento. Como eu disse no começo, eu fazia 100% das entregas, né? No máximo, meu marido me ajudava com uma entrega ou outra no final de semana, mas eu que fazia. Então, eu cheguei ainda a atender regiões, assim, eu consegui atender boa parte. Eu atendia boas regiões de São Paulo, fui todo pro ABC, que são cidades vizinhas de São Paulo, e depois que eu consegui terceirizar essa parte das entregas, aí sim a gente conseguiu expandir para o interior. Hoje a gente atende mais de 13 cidades. E lógico que a gente não faz isso trabalhando 2 horas por dia, né? Mas quem quer entender, entende. Quem quer entender tá aqui para entender. Então, eu resolvi trazer aqui os números para você ver, você que tá começando. Eu recebo várias mensagens de meninas que estão começando, né? Tem várias, eu tenho casos de quem tem filho, de quem não tem. Eu tenho algumas que eu me lembro aqui de cabeça, que ela tem um emprego fixo, né? Ela é CLT e ela tá começando com alocação de brinquedos, né? Então aquela coisa. Amanhã, inclusive, a gente vai ter uma live, eu já avisei aqui nos stories, mas eu vou avisar de novo. Eu vou ter uma live com a Bárbara, que ela é coach de transição de carreira. Eu acho que vai ser muito importante, porque pra mim foi muito importante. Eu quero passar isso pra vocês, porque a gente vai falar muito disso também, tá? Como que faz essa transição, né? No meu caso, eu tive uma transição muito abrupta, mas porque a minha realidade me permitia isso. E aí a gente vai falar de como você pode fazer essa transição. E tem muitos casos aqui mesmo, no perfil que eu vejo, que eu recebo todo dia, que é assim, é um plano B, a alocação de brinquedos é um plano B que tem a ideia de virar um plano A, tá? E só que uma coisa, primeiro tá casando com a outra, pra gente poder ter uma estrutura, e enfim. E aí é isso que eu quero mostrar. Cada um tem uma realidade, cada um
tem uma vida, cada um tem uma rede de apoio. Não dá para eu colocar minha realidade na sua vida. Eu tô aqui para mostrar que é possível. Eu tô aqui para falar isso, que é possível, porque eu consegui fazer isso e eu vejo casos de pessoas, eu estou acompanhando alguns casos de mulheres que estão conseguindo sim e estão, sim, felizes da vida. Então, vamos lá, para eu não me estender muito, eu vou começar aqui com os meus números, tá bom? Eu trouxe aqui o meu primeiro ano de faturamento, tá? Lógico que não trouxe todos os detalhes, senão a gente ia ficar aqui horas a fio. Mas quem quiser acompanhar mais, eu já fiz uma live falando de investimento inicial, eu falei bastante disso, né? O negócio em si, o negócio da locação de brinquedos, ele não exige um investimento alto de início, um investimento inicial alto, não existe. E é o que eu falo, não existe, ele não necessita desse investimento alto e eu, pessoalmente, não sugiro você fazer esse investimento alto, por mais que você tenha esse dinheiro no momento. Espera, sinta o negócio primeiro, eu sempre falo isso, sinta o negócio, veja o que vai mais sair na sua região. Já fiz as lives com os produtos, com os principais produtos e de investimento inicial, então eu não vou repetir tudo para não correr o nosso tempo aqui, que o Instagram realmente, ele precisa liberar mais tempo aqui para mim. Então, vamos lá, eu já falei isso lá no início, na live de investimento inicial, que eu investi de 10 a 12 mil reais. E brevemente, como foi esse investimento? Eu investi até mais do que eu precisava, mas naquele primeiro momento eu quis testar. Então eu testei vários tipos de compras. Eu testei compra trazendo brinquedo de fora, eu testei comprando usado, que é à vista, eu testei parcelando, eu testei tudo. Então eu nem necessariamente eu precisaria ter investido tanto no início, tá? Eu poderia ter ido com um pouquinho mais calmo. Mas inicialmente eu investi de 10 a 12 mil reais. No primeiro mês, que foi o primeiro mês de operação da Túnel, foi de janeiro de 2019. Eu faturei R$213 porque eu fiz 2 locações. O meu ticket médio, né? Para quem não sabe, o ticket médio é a venda média, né? Vamos lá, né? Grosseiramente falando, é o valor do médio por venda, por locação. Era de R$106,50. Em fevereiro, eu faturei R$819 alugando, fazendo 7 locações. E em março, eu faturei R$1.427 alugando, fazendo 16 locações. Por que eu falo 16 locações e não 16 brinquedos? Só para abrir um parênteses, porque na Túnel do Brinquedo, eu alugo por períodos de 2, 4 e 8 semanas. Então, não necessariamente que 16 locações são 16 brinquedos, porque pode ter, a pessoa pode ter alugado por 2 semanas e depois renovado por mais 2. Então, o mesmo brinquedo foi alugado 2 vezes no mesmo mês, tá? Então, só para vocês entenderem. Em abril, o meu valor de faturamento foi de R$3.769 e eu fiz 27 locações. Em maio, o meu faturamento foi de R$4.123 com 30 locações. Em junho, o meu faturamento foi R$2.509 com 21 locações. Ou seja, você veja que caiu pela metade quase. Ok, isso é empreender, tá? A gente vai falar bastante amanhã também disso, tá? Na live de transição de carreira. Isso é empreender. É a gente saber que vai ter variações. Só que você tem que estar preparado para isso, tá? Além de você estar preparado para isso, você tem que entender o que aconteceu. Então, essa capacidade de entender as coisas rápido, de aprender as coisas rápido, é fundamental no negócio. E qualquer negócio, né? Não é nem só na de locação, qualquer negócio. Mas eu falo que a locação, ela é muito maravilhosa porque é um resultado imediato. É assim, às vezes você faz um negocinho, pronto, já dá um boom. E você já consegue retomar aquilo que você perdeu. Tá? Então é só pra... Também não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai para outro rumo. Vamos continuar aqui. Então isso foi junho, tá? Eu lembro que nesse mês aqui, eu fiquei pensando muito. E eu lembro que foi muito... lembrando que era 2019, não era uma época de pandemia ainda, a vida ainda era normal. E foi uma época que todo mundo estava se preparando para sair de férias. Então eu ouvia muito do tipo assim, não, a gente vai alugar depois porque a gente vai viajar. A gente vai... eu vou passar uns dias na praia, então eu vou deixar para alugar assim que voltar. E eu ouvia muito isso e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, bom, então já
Já aprendi, já. Eu falo que assim, uma coisa que eu tenho é que eu aprendo rápido, tá bom? Eu já entendi, você já tem que pensar no mês seguinte, o que você precisa fazer no mês seguinte. Aí vamos lá, então. Então, retomando, né? Só retomar. Em maio foi 4.123, junho 2.509, em julho foi 3.171. Melhorou, né? Melhorou do mês anterior, mas não bateu aquilo que era o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi e sempre é, até hoje, é sempre superar o faturamento do mês passado. E eu tenho conseguido, com louvor, graças a Deus e ao meu esforço e a minha dedicação. Em agosto, eu bati R$6.060, com 46 locações. Então, vejam só, o que eu falo aqui da minha promessa, que é possível de julho para agosto. Então, em 7, 8 meses, eu bati os R$5.000, tá? Sozinha. 100% sozinha, tá? Ninguém me ajudava até neste momento. E também lembrando que aqui é uma loucura. Em março eu descobri que eu tava grávida. Então, tudo isso aqui que eu tô contando, eu tava grávida, tá? Da Sophie. Então, foi uma fase, uma delícia. Eu amava fazer as entregas, de verdade. Não era uma coisa que me incomodava. Em setembro, eu bati 5.998. Caiu um pouquinho, né? 6.060 para 5.988, mas deu uma mantida. Que é isso que é interessante para quem tá empreendendo. É você conseguir essa estabilidade, é você conseguir manter ou superar. Com 48 locações. Em outubro, eu bati R$ 8.432 com 61 locações. Então, eu vi que eu entendi o negócio aqui, tá? Esse primeiro ano, eu acho que ele é fundamental para você entender o negócio. Por isso que eu sempre sugiro para você começar pequeno. Porque você não precisa... Se talvez eu já tivesse investido 30, 40 mil reais logo de cara, eu não teria sentido toda essa variação. Entendeu? Talvez o detalhe do negócio eu não teria... Meu Deus, pronto. Talvez o detalhe do negócio eu teria passado despercebido. Então, por isso que eu falo, vai sentindo, tá? E é possível começar pequeno, é bom começar pequeno, mas você vai sentindo esse crescimento, vai sentindo aonde que pega. Um mês não foi tão bom, não foi tão legal quanto o mês passado, o que a gente pode mudar, Então, isso traz percepções do negócio que às vezes... a gente vê aí empreendedores, donos de empresa que estão há anos e ainda não tem essa percepção do próprio negócio, tá? Aí, só voltando aqui, então, outubro foi o meu faturamento máximo, tá? No primeiro ano, que foi R$ 8.400. Em novembro caiu, foi 6.000. E em dezembro caiu mais um pouquinho, foi 4.500. Com 34 locações. Em dezembro, eu vou até falar aqui que eu não considero muito, porque, assim, dezembro, pra mim, aquele dezembro foi um mês meio caótico, que foi quando a Sophie nasceu. Então, foi um mês que eu confesso que, como eu que fazia tudo, eu que ia atrás de cliente, eu que prospectava cliente, eu que atendia, se eu não estava no negócio, não tinha como ele crescer. Então, foi um mês que eu não dei muita atenção, né? A minha filha nasceu dia 20 de dezembro, mas eu fiquei desde o dia 14 lá, naquela vai, não vai. E confesso que não dei muita atenção, porque eu não tinha como, né, naquele momento. Mas eu acho que performou muito bem, assim, né? Muito bem, né? Eu lembro que superou as minhas expectativas na época, tá? E aí, eu trouxe tudo isso. E outro detalhe também que eu trouxe que eu acho que é importante. Lá no começo, eu falei que eu comecei com 2 locações, e foram mesmo. Eu lembro perfeitamente, foi uma cadeirinha que era do Davi e um jamperô que eu tinha comprado. Foram essas. E o jamperô ainda foi mais ou menos, assim, na divulgação, eu nem cobrei o valor inteiro. Então eu comecei com em torno de uns 10 brinquedos, tá? Nesse primeiro mês eu comecei em torno de uns 10 brinquedos. Só que a minha ideia sempre foi reinvestir no negócio. Então tudo que eu faturava, eu reinvestia, se não tudo, quase tudo. Então, principalmente esses primeiros meses, eu não vi nenhum lucro, né? Eu não tive lucro, porque eu reinvestia tudo. Porque eu queria crescer, eu queria aumentar a minha gama de produtos, eu queria crescer mais rápido, tá? Isso também não é necessário. Se você não tem essa disponibilidade, tudo bem. Você pode ir mais devagar, que você vai crescer. Você não vai crescer tão rápido, mas você vai crescer,
tá? Eu quero que vocês entendam que é um negócio, quando eu falo que é um negócio moldável, é moldável sim. Se você investe muito, se você aluga muito, obviamente você vai trabalhar mais, obviamente você vai ganhar mais, né? Se você não tem esse tempo para se dedicar, ou se você não tem esse dinheiro para investir no início, você começa pequeno, que o seu retorno também vai ser pequeno, mas você vai conseguir crescer. E assim vai. Então, eu comecei com em torno de 10 brinquedos, como eu disse. Em março, eu tinha 34 brinquedos, tá? 10 brinquedos que eu disse é antes de começar, tá? Eu acho que ali em janeiro eu já devia ter um pouco mais, porque eu peguei tudo que eu tinha do meu filho, eu comprei, e aí também eu usei toda aquela estratégia que eu uso até hoje, tá? É uma metodologia mesmo de compra, porque é isso, quando você quer crescer, você tem que ter iniciativas inteligentes. Você não pode ficar lá achando que tudo bem. Eu preciso comprar. Poxa, mas é caro. Realmente é caro. Então, vamos bolar formas de você ter essa variação na compra, de você conseguir comprar de diversas formas, diversas fontes, e assim vai, pra gente conseguir rentabilizar tudo isso que a gente tá falando. Então, em março, eu tinha 34 brinquedos. Então, eu fiz 16 locações, sendo que eu tinha 34 brinquedos. Aí em julho, que eu bati 24 locações, que não foi um mês tão bom, tá? Lembrando que é aquele período que não foi tão bom assim, eu tinha 80 brinquedos. Então, você vê, eu sempre reinvesti, sempre. Até principalmente esse primeiro ano. Esse primeiro ano eu caí em cima do reinvestimento. Então, cadê? Eu acho que eu não pus aqui no final do ano quanto eu tinha. Eu não peguei esse dado. Mas, assim, então entre julho e agosto eu tinha 80 brinquedos, que em agosto foi quando eu faturei 6 mil reais. Então, com um faturamento de 6 mil reais, é perfeitamente exequível você conseguir investir uma boa parte, porque se você investir que seja R$1.000, reinvestir, você já compra muito brinquedo, tá? Eu acho que quem ainda não entendeu a metodologia que eu uso, pode falar assim, imagina que você compra muito brinquedo, com R$1.000 você não compra um brinquedo, dependendo, realmente, não compra. Só que aí, por isso que eu não vou retomar, porque eu falei isso na live das compras, tá? A gente pode até entrar nesse assunto novamente, em outros momentos, né? Mas hoje eu não vou entrar, porque senão a gente vai se perder aqui. Tem formas inteligentes de fazer essas compras, tá bom? Não é assim você ir lá e falar, não, me dá aqui esse brinquedo que é R$1.000, você vai investir em um brinquedo. Não, eu já falei como a gente pode fazer um investimento pequeno, R$1.000 para uma empresa não é um investimento alto, e você ter, nesse investimento, você comprar 3, 4, 5 brinquedos, tá? Então, é sempre isso que eu bato na tecla. A gente precisa trabalhar de forma inteligente, de forma que você consiga executar aquilo que você precisa, no tempo que você precisa também, no tempo que você tem disponível, com o que você tem disponível, tá? Eu não sou da opinião de que você tem que esperar, você tem que se preparar um ano inteiro para investir. Talvez outros negócios sim, né? Talvez um negócio que você precise de um ponto fixo, é um negócio que envolva muito mais risco, vamos dizer assim. Na locação de brinquedos, você não precisa mesmo. Você pode começar muito pequeno e evoluir muito rápido. Claro que isso depende de você, depende da sua determinação, depende do nível de vontade que você tá de aprender, principalmente, tá? Porque você precisa entender o negócio. E quando eu falo entender o negócio, não é só entender ali a alocação de brinquedos. Eu já falei aqui N coisas, você precisa entender de várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa entender dos brinquedos, você precisa entender da fase de desenvolvimento das crianças, você precisa entender de marketing digital, você tem que entender como funciona uma base de clientes, você tem que entender de várias coisas, mas isso você consegue ir aprendendo conforme o seu negócio vai evoluindo, tá? Então, eu acho que é a forma mais inteligente de fazer. Não é primeiro você se preparar imensamente, porque você realmente só vai aprender quando você colocar em prática, tá? Então isso foi, eu quis abrir aqui pra mostrar pra vocês que é possível, tá? Isso era a minha realidade de 2019, tá bom? Primeiro ano da Túnel. Então eu fechei aqui, putz, eu não trouxe aqui, né? Enfim, o faturamento médio, eu não peguei, mas deu pra ter uma ideia, né? E o meu ticket médio era de 106,
Em janeiro, meu ticket médio era de 6,50, em dezembro ele já estava em 132, que isso é outra coisa que você tem que aprender a analisar, né? O seu ticket médio também tem que aumentar, porque você não pode, você tem que sentir como que está o mercado, você tem que sentir como estão os valores, você tem que alugar, focar em produtos que tem um ticket maior, que tem um preço de locação maior, enfim. Hoje o meu ticket médio é de R$159, tá? Ai, desculpa. Então, num primeiro momento, essa era a minha realidade. Eu trabalhando 2 vezes por dia, totalmente dedicado à túnel do brinquedo. E aí, o que eu considero 1 vez por dia, porque são aqueles momentos que eu conseguia trabalhar, juntando esses 3 vezes na semana. E atingindo um faturamento de até R$8.000, né? Eu não falei 8 porque foi 1 mês que eu consegui 8, então eu prometo 5, porque é possível sim. E aí, eu trouxe aqui também uma simulação muito conta de padaria, tá? Porque não dá pra eu entrar em todos os quesitos agora. Mas assim, eu coloquei aqui um investimento inicial muito próximo do que eu tive, tá? De R$12.000. Só que eu nem levei em consideração aquela estratégia de compra, tá? A metodologia de compra que eu já ensinei aqui. Eu considerei brinquedos novos, que não é pra você fazer isso, tá? Não é pra você ficar só focado em brinquedo novo e em brinquedo lá da loja do shopping, tá bom? Mas enfim, não vou levar agora isso em consideração. Eu vou levar o valor de mercado mesmo. Então, eu fiz aqui, ó, uma simulação de um investimento inicial de R$12.350, que é muito próximo àquilo lá que eu investi no início, e que daria para comprar em torno de 9 brinquedos novos zerados, tá? Repetindo, não é para você fazer isso, tá bom? Vai lá e vê a forma que eu indico de fazer essa estratégia de compra. Vai te ajudar muito, vai abrir muito sua cabeça quando você vê isso. Você vai entender a estratégia por trás e você vai entender que é a melhor forma, tá? Não é melhor você comprar tudo de uma vez e enfim. Bom, então, trabalhando com esse cenário de 9 brinquedos, eu também coloquei os tipos de brinquedos segundo a live que eu fiz sobre quais são os principais brinquedos, que é uma dúvida muito grande também. Então, eu coloquei aqui 3 jumperus, 2 mamarrus, um centro de atividade, uma cadeirinha mais simples, um apoiador e uma mesinha de atividades, tá? Coloquei aqui, ó, os valores, não vai dar pra enxergar, porque eu... Aqui, ó, tá vendo? Os valorzinhos, tudo. Não vai dar pra enxergar muito, mas eu coloquei o preço de mercado, tá? O preço novo de brinquedo. Olha lá, Loki Brinque. Hoje tenho 10 brinquedos ainda, sou bem pequenininho. Ótimo, maravilhoso, mas é isso. Eu também tinha 10 brinquedos, sabe? Assim, e não se considere pequenininha porque você já tá começando. Pensa que você já está fazendo a sua cartela de cliente. É muito mais fácil depois você continuar atraindo esse cliente, porque você cresce junto com ele, você vai atendendo ele. Pega esses clientes que você tem, se você tem 10 brinquedos, então você faz no mínimo, você consegue fazer no mínimo 10 locações por mês. Pega esses 10 clientes, que é bastante coisa, e entende o que eles querem, o que eles precisam, se aproxime deles, tá? Então, assim... É isso que eu acho a graça do negócio, sabe? A maravilha do negócio é isso. Você pode começar sim. Outro dia, também em alguma das lives aqui, alguém comentou que também estava começando, que já tinha um pouquinho mais de brinquedo, mas tinha uma amiga que estava começando e tinha 3 brinquedos, que ela pegou os brinquedos dos filhos. Também é super possível, tá? Então, acho que vai muito aqui cair no caso da Loki Brinque, da Baby Kids. Porque aqui, a gente tá nessa simulação, eu tenho 9 brinquedos. Aí, eu coloquei o valor de locação, eu segui os valores da Túnel, tá bom? Então, aqui é o valor de locação por 4 semanas. Pra não confundir muito, eu deixei só 4 semanas. Aí, dos Jumperos é de 165. Aí, das Mamarrus 249, do centro de atividade 165, a cadeirinha 98, o apoiador 93 e a mesinha 93. Se você manter esses 9 brinquedos alugados, no primeiro mês, você vai ter um faturamento de R$ 1.442. Ótimo. Ah, você vai ter os custos? Lógico que vai. Só que eles são também muito pequenos, principalmente no início. Você consegue minimizar esse custo, que você consegue diluir, assim, ele que você nem percebe. Então, o que são os custos iniciais? Eu quero começar hoje. O que eu preciso hoje? O que eu falo? Você precisa de um chip de celular, porque você tem que ter um número comercial,
né? Se o seu celular ainda você conseguir colocar 2 chips, que tem muitos celulares que fazem isso, você nem de aparelho precisa. Você precisa de um chip, que eu acho que tá custando o quê? 10, 20 reais. Você precisa de embalagem, né? Eu sempre indico colocar as embalagens plásticas, que hoje sai em torno, você consegue encontrar aqui em São Paulo, tá? Eu sei que nas regiões do Brasil isso varia, mas mesmo dentro da variação ainda é um valor irrisório, não é nada que pesa. Aqui você consegue comprar o quilo por R$44, 45 por aí, que dá em torno de R$2 por embalagem. E aí você precisa também fazer pelo menos o que eu sempre falo, que você precisa fazer as embalagens de tecido. A gente vai entrar também, tá? Depois eu tô fazendo um resumo muito breve aqui para não me aprofundar em questões que hoje eu não tô levantando, mas a gente pode falar também desse início do que você precisa na parte de operação, né? Na parte operacional. Então, eu coloquei aqui num valor de, se você tem 9 brinquedos, você precisa de pelo menos 9 sacos de tecido, embalagens, né, retornáveis. Então, sei lá, eu ainda coloquei R$20, mas dá pra fazer por menos. Eu coloquei aqui R$200. Então, inicialmente você vai precisar de R$20 do chip, R$200 de embalagem retornado. Ainda coloquei aqui R$200 se você quiser fazer folder, se você quiser fazer algum material impresso. Os produtos de limpeza, que eu coloquei R$100, que é um investimento... R$100 não é por mês, tá? E ainda os sacos plásticos eu coloquei 80, nem coloquei 40. Então, se você... Aí, que na minha simulação, o que eu fiz? Você mantém inicialmente você tem 9 brinquedos, você teoricamente faz 9 locações. No segundo mês, você vai ter que reinvestir. Se você usar essa metodologia que eu falo, de sempre reinvestir alguma coisa, então você vai reinvestir para comprar 3 brinquedos. Eu coloquei de 3 em 3 para fazer a conta de padaria, tá? Então, 3 brinquedos, você na verdade pega uma parcela daquilo que você faturou e reinveste. E vai comprando de 3 em 3. Essa é uma meta. Eu não fiz isso, tá bom? Eu coloquei muito mais. Como eu falei, em março eu já tava com 34, porque eu achava que eu tinha que investir e crescer. Mas você pode também fazer de uma forma mais tranquila. Então, se você conseguir reinvestir tudo, tirando todos esses custos variáveis aqui, né, o custo fixo, tudo, no segundo mês você vai ter 12 brinquedos e um faturamento de 1.739. No terceiro mês, 15 brinquedos, um faturamento de 2.216. Eu também aqui eu tô usando o ticket médio, tá? Não dá para eu também colocar um preço do produto. Eu quero mostrar para vocês como funciona o esquema do negócio, tá? A modelagem dele mesmo, tá? No quarto mês, levando nesse mesma linha, reinvestindo, comprando mais 3, você vai faturar 2.690 com 18 brinquedos. No quinto mês, com 21 brinquedos, você fatura 3.170. Depois, 24 brinquedos, 3.647. 27 brinquedos, 4.122, 24. 30 brinquedos, 4.601. No mês 9, com 33 brinquedos, você bate os 5.000, tá? Lógico que só que eu tô falando que é o ideal. Aqui a Loki Brinque Baby Kids tá falando, nesse meu primeiro mês, consegui alugar somente um brinquedo, que foi um tapete de atividades. Sim, a gente começa assim, né? O meu começo foi assim também. Eu aluguei 2 brinquedos, é o que eu te falei. Um foi de parceria, que uma menina entrou em contato comigo e falou assim, eu tenho um Instagram aqui com tantos seguidores, eu tenho uma filha, você não quer fazer parceria? Eu acho que eu cobrei 50% do valor do aluguel só, e ela alugou. E o outro foi uma cadeirinha, que era do Davi, que foi assim, um conhecido do conhecido, sabe? Do boca a boca, que alugou. Esses foram os meus primeiros aluguéis, tá? Então, assim, agora você precisa trabalhar para captar os clientes, para você conseguir disseminar a ideia, para você espalhar a sua marca, porque é aí que também está o desafio, né? Aqui eu estou fazendo uma simulação matemática, que eu estou mostrando, estou provando que é perfeitamente execuível, né? Não é invenção da minha cabeça. Eu estou mostrando aqui que é possível. Lógico que tem outros desafios, que é aí que eu falo que você precisa você precisa estudar, você precisa entender como que funciona, como você faz para captar cliente. Captar cliente é só você entregar folder? Não é.
É uma das formas, lógico que é, mas não é só isso, né? Captar cliente, você tem que saber usar um Instagram, você tem... São estratégias inteligentes para você conseguir vender, né? Aí é outro assunto, não é o negócio, né? Isso é outra coisa. E assim, a Loki Brink tá falando que, olha lá, ela falou que conseguiu pela LX. Exatamente. A gente tem todas essas ferramentas para conseguir. O LX, Mercado Livre, grupo de mães, grupo de Facebook, divulgação boca a boca, a padaria do bairro. Tem uma infinidade de formas. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa trazer as melhores formas de divulgar o seu trabalho. E assim, você conseguiu alugar esse um brinquedo, pode ter certeza que daqui a pouco você, no segundo mês, você vai estar alugando 3. Você já vai estar, 300% melhor que o primeiro mês. É isso que é maravilhoso. Quando você coloca em porcentagem tudo isso que eu tô falando, realmente dá pra duvidar. Dá pra você falar, não, esse negócio aí não é possível. Mas é possível. Por conta de tudo isso que eu falei. Porque é um negócio que você consegue sim moldar de acordo, tudo isso de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua disponibilidade. Entende? E aí quando eu falo aqui no início que você tem 9 brinquedos para alugar, pensa, 9 brinquedos, são 9 higienizações, são 18 entregas e retiradas, porque você pensa que você vai ter que entregar e depois retirar, né? Nem vai cair no mesmo mês, então são 9 entregas. Você realmente acha que você não consegue fazer isso com 2 horas por dia? Você consegue. Se você se organizar, você consegue. Porque assim, são 9 brinquedos para higienizar, são 9 brinquedos para preparar, para embalar e para entregar no mês, em 30 dias. Então é possível, lógico que é possível. Lógico que você vai ter que se dedicar na captação de cliente, você vai ter que se dedicar em outros fatores da empresa. Lógico, no atendimento do cliente em si, que você vai ter que dar aquela atenção, que eu sempre falo aqui, que o cliente é a melhor forma de você entender o seu negócio é por meio do cliente. Então, entenda esse começo. Pega, da Loki Brink, pega esse um cliente que você teve esse mês e pergunta pra ele, você gostou? O que você gostaria? O que você gostaria de ter aí que eu não tenho? Faça amizade com ele, sabe? E cria essa conexão, porque a chance dele alugar de novo é imensa, tá? A chance dele continuar sendo seu cliente é imensa, tá? Esses dias mesmo, veio uma cliente que eu lembro que a gente estreitou muito relacionamento, e aí eu fui ver na minha planilha de cadastro, ela foi a minha cliente número 24. Então, muito provavelmente, ela tava aqui, em março. Ela alugou em março de 2019, muito provavelmente. E ela tinha uma bebezinha, ela alugou, acho que um Jamperô, né? Não, mentira, foi uma Mamaru. E assim, ela aluga até hoje comigo. Sabe, até hoje, e a gente tem esse relacionamento. Ela me manda, fala, você tem esse brinquedo? Ou você poderia ter esse? Eu já falei isso aqui também em outras lives, né? Aproveite esse início para estreitar a relação, porque é de lá que você vai ter o guia do seu negócio. É de lá que você vai ter, assim, o norte. Então agora eu preciso investir nisso. Não, agora tá faltando isso, entendeu? E aqui também a Loki Brink Baby Kids falou que eu acho que para economizar fez o de TNT. Perfeito. Os meus primeiros sacos também eram de TNT, tá? Da Túnel do Brinquedo, os primeiros eram de TNT. Tanto que eu usei esse valor aqui, porque é o que eu imagino que hoje seja para fazer. E olha que eu fazia com uma costureira que ela era mais careira. Mas assim, por falta de conhecimento mesmo, porque eu nunca tive alguém que viesse para mim e me explicasse, falasse assim, faz assim, não faz assado, tenta assim, não tenta assado, aqui tem um fornecedor legal. Não, eu sempre fui tentando. E eu achei ótimo, porque eu acho que o crescimento é muito bom. Lógico que se você tiver uma referência, se você tiver alguém que te dê um norte... esse começo principalmente, ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais fácil, tá? Você já sabe o que você tem que fazer e como você tem que fazer, tá? Então às vezes o que eu demorei aqui para fazer 8 meses, se eu tivesse tido um auxílio, um guia, um norte, eu teria talvez diminuído para 4, porque nesse primeiro ano, principalmente, era um ano de muito teste. Eu testava, eu ia, eu fazia. Tiveram muitas coisas que deram certo, tiveram muitas que não deram. Tiveram coisas que deram resultado, tiveram outras que não. Então, com certeza, se eu tivesse tido alguém que me falasse assim, não, faz o saco assim, assim, assado que é bom.
nossa, eu não precisaria ter ficado tentando tanto tempo ou quebrando a cabeça. Eu conseguiria ter usado aquele tempo que eu tava pensando em como desenvolver uma embalagem legal em outras coisas. Mas tudo bem, porque estamos aqui e assim, é ótimo para conhecer o negócio, tá? Eu vejo de muitas pessoas que estão começando. A Alexandra acabou de entrar aqui, eu sei que ela tá aí, eles têm também uma empresa desde o ano passado e eu acompanho o Instagram da loja deles. Tá crescendo muito, eu fico muito feliz, de verdade, eu fico muito feliz de ver quando eu vejo um brinquedo novo, quando eu vejo que tá começando a atender uma região nova, porque eu acho que é esse o caminho, tá? Não queira chegar, começar já atendendo toda a região dos arredores e tudo, e querer chegar já querendo, sabe, pegar o bonde e sentar na janelinha, porque não dá certo. Oi. É bom você sentir esse negócio, o negócio do início. E assim, eu trouxe esses números, tá? Pra mostrar que é possível, sim, dentro da sua realidade, tá? Se você for esperar, ter que esperar, ter 12 horas disponíveis por dia, esquece, porque você não vai começar, tá? É uma coisa que eu sempre repito, antes feito do que perfeito. Lógico que a gente não tem que... Não é que você não tem que pensar na perfeição, você não tem que pensar em prestar um bom serviço, não é que você não tem que pensar em crescer, mas comece, né? Começando, você já tá a muitos passos de quem fica lá planejando durante um ano, de quem fica estudando, de quem fica... né? Porque depois que você tá lá no meio, você vê que o negócio é muito diferente. Você pode até saber na teoria, é bom que você saiba na teoria, é bom estudar, é bom você se atualizar, mas na prática é muito diferente, principalmente nesse negócio de locação, tá? Esse meu tempo aí que eu tô, tem muita gente que pode até falar, mas tá pouco tempo. Realmente, eu também acho que eu me considero uma empresa super nova. Eu acho que assim, eu tenho 2 anos e meio de empresa. Só que eu acho que eu cheguei num lugar que empresas de 4, 5, 6 anos não chegaram ainda. Mas por quê? Porque eu consegui entender esse negócio, eu consegui entender como que ele caminha, eu consegui criar uma estratégia, entendeu? Pra gerir o negócio de forma inteligente, tá? Então, assim, trabalhar, lógico que você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. E assim, hoje eu trabalho 4 vezes na semana, 100%, o que eu falo hoje, eu guio muito essa minha realidade de acordo com a ajuda, com a rede de apoio que eu tenho com os meus filhos, né? Hoje eu tenho 2, um de 3 e um de 1, então 4 vezes na semana eu tenho uma pessoa que me ajuda com eles, então esse é o tempo que eu tenho para me dedicar exclusivamente a Tune do Brinquedo, e agora aqui com vocês, né, a esse Instagram, que eu também tô aprendendo muito, eu tô achando ótimo estar aqui com vocês, mas esse é o tempo que eu tenho. Mas não significa que nas horas livres eu esqueço. Eu penso nele 24 horas por dia. E eu acho que é aí que tá o negócio, aí que tá a graça. E eu não ligo de pensar nele 24 horas por dia. Às vezes eu vou dormir pensando, falando, nossa, mas eu posso fazer isso. O meu bloco de notas do celular é cheio de anotação, porque tudo que eu vou vendo eu vou colocando lá e falando, amanhã eu tenho que ver isso aqui, amanhã eu tenho que pesquisar esse modelo aqui. Mas é gostoso, quando você entende o seu negócio, quando você entende o que você quer e aonde você quer chegar principalmente, vira um negócio gostoso, não é um negócio, ai meu Deus, tô trabalhando, nossa, tô aqui dormindo, deitada e trabalhando, pensando em trabalho. Não é isso. Eu acho demais pesquisar brinquedo. Às vezes a gente fica aqui à noite pesquisando brinquedo, pesquisando. Ai, olha esse brinquedo, olha isso aqui. Eu falo aqui que a gente tem uma wishlist, né? Que é o brinquedo dos sonhos, que fala, esse aqui eu quero ter um dia. E aí quando você consegue conquistar esse brinquedo, é uma vitória pra gente também, tá? Eu sei que é pros clientes, porque os clientes querem, né, aquele brinquedo disponível, mas eu fico feliz da vida. Então, é gostoso o processo. Então comece já pronta para isso, tá? Sabendo que é possível. A gente falou muito ontem de rede social aqui, de conta grande, conta pequena. Se você tem conta pequena, pelo amor de Deus, não entre nessa pilha de eu tenho poucos seguidores. Hoje, seguidor não significa nada. Se você não assistiu a live de ontem, assista, que foi muito rica. Eu acho que vai mudar esse mindset de muita gente, tá? Porque realmente a gente tinha essa ideia de que Instagram era sinônimo de contas
com milhões de seguidores. Não é isso, não é isso. Se você tiver uma conta mais engajada, se você tiver, de novo, se você souber usar o seu Instagram de forma estratégica e inteligente, ele vai ser muito mais rentável para você do que se você tivesse milhões de seguidores, tá? Então, é isso que eu tento mostrar para vocês. É que trabalhar de forma inteligente traz resultado sim. E você não precisa começar grande, de jeito nenhum. Você pode começar pequeno, você pode começar do jeito que você tiver, à disposição que você tiver, tá? Porque cada um tem uma realidade, não dá pra eu comparar a minha com a de todo mundo, né? E enfim, deixa eu ver aqui os comentários. Ela que brinque, Baby Kids, gratidão pelo seu tempo pra nos ajudar. Imagina, de verdade, eu tô muito feliz, eu tô muito animada com esse projeto desse Instagram. De verdade, eu já falei que eu sempre fui muito low profile, eu tive que mudar essa minha visão com a Túnel do Brinquedo, porque eu vi que eu precisava ser a cara da marca, eu precisava estar lá na frente da Túnel, as pessoas precisavam me conhecer, então foi mais um desafio vencido. Mas aí quando eu comecei essa conta, eu até pensei, falei, poxa, será que eu vou, né? Mas eu tô amando, e juro, quando eu tô recebendo quase todos os dias, eu recebo pelo menos um comentário, e eu acho muito incrível, eu fico muito feliz, de verdade. Recebo comentário assim do tipo, poxa, comprei a etiquetadora que você indicou e eu tô começando a organizar meu estoque. Ai, adorei a dica da planilha de estoque. Aqui você falando que eu tô te ajudando. Isso, juro, tá sendo muito rico pra mim, muito. E além disso, faz eu repensar a minha gestão de negócio, sabe? Faz eu reviver esse começo, que foi gostoso, foi muito bom. Eu lembro que eu tinha como um desafio pessoal até. Eu vou bater o do mês que vem, eu vou rebater do mês passado, eu vou bater. E tanto que agora, quando eu fui fazer essa live aqui, eu vi lá que em outubro, esse mês que eu bati R$8.400, eu fiz 61 locações. Tudo bem que é locações e renovações, né? Então não necessariamente foram 61 entregas, 61 retiradas. Mas hoje eu penso, eu falo, meu Deus, como que eu consegui? Olha, porque realmente eu limpei brinquedo pra caramba, eu entreguei brinquedo pra caramba, né? Eu lembro que eu comi muito McDonald's, porque eu ficava na rua e aí eu passava nos drive-ins do Mac, e eu estava de 7 meses de gestação. Então, mas eu lembro como um período muito feliz, assim. Era um momento que eu tinha ali para conhecer as clientes, porque antes, depois, quando você não faz mais entrega, você conhece as clientes só no online. E quando você tá lá, você entra na casa da cliente, né? Você toma um café, você conhece a história daquele bebê. Eu conheci muitas histórias, eu acompanhei muitas histórias, sabe? De bebê que nasceu prematuro, bebê que ficou internado tantos meses, e aí tava lá, história de adoção, que o bebê foi adotado e a mãe contou como é que foi, que demorou meses pra sair a adoção do bebê. Então, assim, eu vejo que é muito rico esse começo, sabe? Faça, assim, o que você puder. Eu fico muito feliz, de verdade, de ter vivido isso. E eu vou falar, eu só parei de fazer as entregas porque eu tive que parir, né? Então, eu tive que parar porque a Sophie nasceu. Mas eu lembro muito, assim, claramente, do último dia que eu tava fazendo entrega, era uma sexta-feira, e eu completava 40 semanas de gestação no sábado. E eu fiz a última entrega e eu postei um story na Túnel do Brinquedo. E assim, as clientes achavam barato. Elas falavam, pelo amor de Deus, me dá aqui. Aí tinha umas recém-paridas lá, costurada, e falando, pelo amor de Deus, olha você com essa barriga, deixa que eu pego. Eu falo, imagina, de jeito nenhum. Graças a Deus eu tive uma gestação muito tranquila. Então, assim, eu fui até o final mesmo. E assim, é uma coisa que eu lembro com muito orgulho, com muita felicidade, tá? Eu lembro que eu levei o celular da Túnel do Brinquedo pra maternidade, a Sophie nasceu numa sexta, e aí eu tinha uma locação pra confirmar no sábado, meu marido foi lá entregar no sábado. Então, mas eu lembro disso com felicidade, eu lembro de verdade, é muito bom saber o quanto a gente evoluiu, tá? E aí eu tô aqui pra passar isso pra vocês, pra dizer que é possível sim, que às vezes a gente fica achando que não é pra mim, isso não é pra mim. Não, você tem que estar disponível a ir em frente, você tem que estar disponível a se dedicar, mas é gostoso, tá?
E já vou começar a encerrar, porque senão o Instagram vai me derrubar de novo, né? A Aline falando, ajudando outras mamães. Juro, eu tô aqui muito pra isso, eu tô ficando muito feliz. E eu sei que tem aqui pessoas, mulheres que não são mães ainda, mas já estão pensando na possibilidade, né, de trabalhar quando tiver filhos, ter essa possibilidade de estar de perto dos filhos. Elas já estão sendo, olha, ó, muito mais avançadas do que eu fui. Elas já estão se preparando para esse momento, já tá entrando no ramo de locação, já tá se estruturando, pensando nesse futuro. E aí, deixa eu ver, vou responder a última. Qual é o seu brinquedo número 1 em aluguel? Fácil. Ah, essa é fácil de responder também. Pra mim, é a Mamaru. Eu acho que é meio que preferência nacional, tá? Tanto que eu indico, eu sei que não é um produto, você precisa de um investimento alto, porque ele não é barato, né? Mas com certeza é um dos que eu indico para você ter desde o começo, tá? Eu não tinha desde o começo. O meu primeiro e o segundo mês de túnel, eu não tinha Mamaru, mas aí eu já senti logo ali, acho que nos primeiros atendimentos, que era um produto que eu precisava ter. Então hoje eu sugiro sim, comece com uma Mamaru pelo menos, porque além dela ser um produto com ticket alto, que você consegue alugar ele por um preço bom, é um ótimo produto de entrada, porque ele é para recém-nascido, então você já consegue ali, pegar o cliente no começo da cadeia, né? Então, é um que eu acho que tem que ter sim, tá? Hoje em dia, eu vejo que tem muitos produtos que estão fazendo sucesso, o comportamento dos clientes mudam muito também, tá? Para quem vai começar agora, vai entrar num cenário pandemia e pós-pandemia, que esperamos que isso acabe um dia, né? Não, e seja rápido, mas vai pegar esse período de meio de pandemia e pós, né? Eu peguei o pré-pandemia, peguei o auge da pandemia e agora esse negócio do vai não vai. Então mudou bastante. Por isso que eu também indico estar sempre presente no negócio. Tá sempre lá, participando de todas as etapas, porque você vai sentir tudo, todas as fragilidades, aonde você tem que dar uma atenção, aonde que você consegue pegar mais informação. E é aí que você consegue fazer essas escolhas inteligentes, que eu tanto falo aqui, entendeu? A gente precisa trabalhar de forma inteligente. Porque não adianta nada você trabalhar 12 horas por dia e não ter resultado. Então, você tá fazendo alguma coisa errada. Com toda certeza, você tá fazendo alguma coisa errada, porque não é assim, né? A gente precisa rentabilizar tudo, a gente precisa conseguir fazer um negócio lucrativo. E a locação de brinquedos é lucrativo, tá? Ela é. É só você pensar no modelo de negócio dele. Gente, eu não sei qual negócio você consegue. Primeiro, você tem um estoque que não acaba, sabe? Assim, então, assim, se você é uma lojista, você precisa ter um estoque. Aí, primeiro, você vai investir num estoque que você nem sabe se vai vender. Aí, você pode ficar com o estoque parado. Aí, você tem que ter um espaço para o estoque. Aí, você tem... Então, assim, o nosso estoque, ele vai e volta. A gente vende o mesmo produto várias vezes. Você já parou para pensar? Que maravilha que é isso? A gente consegue vender o mesmo produto muitas vezes, durante muitos meses, muitos anos, sabe? Então, é um negócio super possível e muito lucrativo se você souber trabalhar de forma inteligente. Friso aqui, tá bom? E continue me seguindo. Eu vou encerrar porque aqui o Instagram já me avisou que ele vai me derrubar daqui 1 minuto e 40. Então eu vou encerrando. Essa live eu deixei um pouco mais solta porque eu quis mostrar que é possível sim, tá bom? Se você tem dúvidas, procure o material aqui, me chama no direct, a gente conversa, tá bom? Mas é possível. E se você souber trabalhar de forma inteligente, de forma informada, atualizada, os seus resultados vão ser maravilhosos, tá bom? Então, obrigada mais uma vez por todos vocês estarem aqui. Amanhã vai ter live de novo, vou fazer um convite especial, porque amanhã vai ser uma live muito especial de transição de carreira. Se você tá passando por esse momento, vai lá, assiste. Se você não está passando também por esse momento, vale a pena, porque quando a gente fala transição de carreira, não é só a carreira propriamente, né? Às vezes a transição de função já é muito
é um momento doloroso, assim, angustiante, e vai te ajudar. E também, o último convite é que quinta-feira vai rolar uma Masterclass às 19 horas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá, o link tá na bio. É só você entrar lá, clicar, que vai abrir uma página, você põe seu nome, seu e-mail. E aí tem um quadradinho embaixo, assim, que você precisa selecionar concordando em receber os materiais. Que vai ser no YouTube, só que vai ser um link fechado. Vai ser, então, online, totalmente gratuito e quinta-feira. Então, tem hoje e amanhã para se inscrever ainda, tá bom? Um beijo, boa noite. Até amanhã.